Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, esse exercício eu vou resolver a letra A do E64. Ele pede na descrição. Nos silogismos abaixo, identifique o termo maior, o termo menor e o termo médio e classifique-os em primeira figura, segunda figura, terceira figura ou quarta figura. Tá? Depois eu vou postar outros vídeos explicando melhor com as figuras certinha, tá? Que esse eu vou resolver só para uma aluna que me pediu uma explicação. Aí depois eu volto e coloco outros vídeos com explicações maiores. Então vamos lá. O silogismo é quando a gente tem 3 proposições, é um argumento, né? Primeiro, a gente vai ter sempre 2 proposições e uma conclusão. Perdão. 2 premissas. Premissas, vocês já sabem que é uma coisa que é verdadeira. E a conclusão, que é o resultado das premissas, sendo que elas são verdadeiras, concluem em alguma coisa, tá? Isso é um silogismo categórico. No silogismo categórico tem 3 termos, um termo maior, um termo menor e o termo médio. Então, aqui a gente tem um argumento. Para a gente descobrir os termos, a gente começa, vou começar aqui com a conclusão. Toda conclusão do argumento tem que ter o sujeito e o predicado, tá? Nessa ordem. Primeiro aparece o sujeito, depois aparece o predicado. Então, se eu vim nessa conclusão, todo quadrado é paralelogramo, eu sei que o sujeito será o quadrado, certo? E o predicado será paralelogramo. Aí, nisso, eu sei que o sujeito da conclusão, ele é sempre chamado de termo menor na premissa, tá? Então, eu vou achar onde está o sujeito aqui na premissa, ó, aqui. E eu sei que ele é o termo menor. E o predicado da conclusão, deixa eu pôr aqui, que aqui é a conclusão. O predicado da conclusão, ele é chamado de termo maior. Certo? Mas não esse daqui. Eu vou achar o predicado da conclusão nas premissas, tá? Aqui. Ele está aqui. Ele é chamado de termo maior, certo? Aí você vai ver, na premissa que você encontrou o termo maior, essa premissa é chamada de premissa maior também. Tá? Então, essa primeira premissa é a nossa premissa maior. E na premissa que você encontrou o termo menor, é chamada de premissa menor. Certo? Aqui, então, a gente já identificou o termo maior, que pedia no exercício, o termo menor, tá? Já sabemos qual é a nossa premissa maior, premissa menor e a conclusão. O que está faltando? O termo médio. O termo médio, pessoal, é o que aparece nas 2 premissas. É o elo de ligação entre a premissa maior e a premissa menor. Mas ele não aparece na conclusão, tá? Se aparecer o termo médio aqui na conclusão também, já pode saber que isso tá falso, que esse argumento não é verdadeiro, tá errado, tá?
Então, o que ficou aqui pra gente que aparece nas duas premissas e não aparece na conclusão? O retângulo. Ó, todo retângulo é paralelogramo. Todo quadrado é retângulo. Então, aqui o retângulo é o termo médio. Tá? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Qualquer coisa pode deixar nos comentários as dúvidas. Essa eu tô postando exclusivamente para a menina que me pediu, como eu já disse, mas depois eu vou tentar montar um vídeo melhor para vocês, bem explicadinho desde o começo, tá? Agora, o que a gente tem que fazer que pede no exercício? Classifique-o em primeira figura, segunda figura, terceira figura ou quarta figura. Então, vamos lá, pessoal. Aqui estão as 4 figuras, tá? A primeira figura diz que na premissa maior, no caso é aqui a primeira que a gente tem, certo? Aparece primeiro o M. O M é o quê? É o símbolo que significa termo médio. Depois aparece o P, que é o termo maior. O S é o termo menor, tá? Então, o M é o termo médio. O S é o termo menor. E o P é o termo maior. Certo? Na premissa menor, a primeira figura diz que aparece primeiro o termo menor, que é o S, depois o termo médio, que é o M. E na conclusão, o termo menor, que é o S, e o termo maior, que é o P. Vocês podem reparar que sempre na conclusão, como eu já disse, nessa ordem, vai aparecer primeiro o sujeito, que é o termo menor, tá? Ó, o S, e depois vai aparecer o termo maior, que é o predicado. Então, na conclusão, é sempre isso. Aí é só você ver no exercício o que chega primeiro, aparece primeiro nas premissas. No nosso caso aqui, no nosso exercício que a gente tá resolvendo, apareceu primeiro aqui na premissa maior, né, ó, que pede aqui na premissa maior, é a nossa primeira linha. Apareceu primeiro o retângulo, que é o termo médio. Então, essa figura já tá excluída. E essa figura já tá excluída, certo? Porque aqui aparecia primeiro o termo maior. O nosso apareceu primeiro o termo médio. Na premissa maior, e depois apareceu o termo maior. O termo maior é a letra P. Então, aqui apareceu o termo maior. Então, ainda tá valendo essas duas figuras que pode ser. Aí, vamos para a premissa menor, que é a segunda linha aqui. Na primeira figura, diz que aparece primeiro a letra S, que equivale ao termo menor. Então, vamos ver nossa segunda premissa, que é a nossa premissa menor. Todo quadrado é retângulo. O quadrado é o termo menor. Certinho, termo menor. E todo quadrado é retângulo. Quadrado é o termo menor e o retângulo é o nosso termo médio, que aparece nas duas premissas. Certo? A quarta figura dizia que aparecia primeiro o termo médio, mas na nossa segunda premissa, na premissa menor, aparece primeiro o nosso termo menor. Espero que vocês tenham entendido. Então, esse argumento nosso, ele está aqui na primeira figura, tá? Então, o exercício pede: classifique o termo maior, identifique, né, o termo maior. Então, acho que dá pra gente colocar aqui o termo maior, que no caso é o P, né? Nosso termo maior. O termo menor, que no caso a letra que distingue ele é o M. Perdão, gente, é o S. O termo menor é o S.
e o termo médio, que é o M, tá? Qual que é aqui? É o nosso termo médio. É o retângulo. O nosso termo maior, que é o P. É o paralelogramo. E, por fim, o nosso menor termo menor, é o quadrado. Tá? Comparando com a figura, ele equivale à primeira figura, porque ele aparece na premissa maior. Se eu tô repetindo, gente, só para vocês gravarem, tá? Ele aparece na premissa maior. Primeiro, o nosso termo médio, que é o retângulo. Depois, aparece o nosso termo maior, que é, letra P, o paralelogramo, tá? Na premissa menor, que é essa segunda, aparece primeiro o quadrado, que é o termo menor, que é o nosso S. Depois, aparece o retângulo, que é o nosso termo médio. E na conclusão, que vai ser todas as conclusões no caso, que vai aparecer primeiro o termo menor e depois o termo maior. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só chamar. Deus abençoe a todos. Se gostou do vídeo, dê uma curtidinha. Os próximos vídeos vão ser melhores, tá, pessoal? Esse aqui me pegou de surpresa. Eu montei ele rapidinho, só pra ajudar a nossa amiga que me pediu. Até mais, Deus abençoe a todos.